Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 2, versículo 1. Um texto bem conhecido aí. Mateus, capítulo 2, versículo 1. Todo mundo achou? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo, e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia diante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Amém. Vamos orar? Senhor, Pai, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já está fazendo aqui esta noite. Te agradecemos, Pai, pela tua presença. Aleluia. Pai, queremos continuar, Pai, debaixo de uma direção do Senhor, ó Pai, nessa noite. Que teu Espírito esteja à vontade, Pai, em nosso meio. Continua, Senhor, falando aos nossos corações. E que a tua palavra, Pai, venha encontrar, Senhor, em nossos corações repouso. Que a tua palavra, Pai, venha encontrar em nossos corações uma terra fértil, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto, ele é bem conhecido, né? E eu trouxe aqui essa noite porque o Senhor tem falado ao meu coração nesses dias sobre expectativa. A gente vê uma expectativa no coração desses magos. O texto diz que eles saíram lá do Oriente em busca do rei, com uma expectativa de adorá-lo. O tema da mensagem dessa noite é esse: você está seguindo a estrela certa? Esses magos, eles seguiram uma estrela para encontrar o rei. Irmãos, e o que eu queria que a gente refletisse, né, nessa jornada desses magos e pensasse um pouco na nossa jornada. O que nos trouxe aqui essa noite? O que tem nos levado aos cultos de domingo? O que tem trazido a gente aqui nesse lugar? Qual o propósito, qual o objetivo que tem surgido no nosso coração? Queria que você estivesse atento, né, a que o Espírito Santo vai ministrar essa noite. Amém? Às vezes a gente pode ter uma necessidade de sabe aquele aplicativo de celular, Waze, Google Maps? Tem hora que a gente está colocando ele ali para direcionar a gente e faz um recálculo de rota. Talvez o Espírito Santo possa fazer um recálculo de rota no nosso GPS espiritual, amém? Mas o importante é que a gente saia daqui essa noite alinhado, né? Quem já está com ele reguladinho, permaneça.
E aquele que precisa de um ajuste, que saia daqui ajustado, que todos nós possamos ser abençoados por essa palavra, amém? Ok, vamos começar então aqui no versículo 1, que diz assim, ó, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Aqui já tem 3 informações importantes, né? Isso aconteceu nos dias do rei Herodes, que é um rei mau, né? Um rei que não tinha um coração em Deus. E aqui já fala que Jesus havia nascido em Belém da Judéia. Para a gente se situar, né? Belém da Judéia é onde hoje está a Cisjordânia, onde tem aquele conflito entre os palestinos e Israel. É naquela região ali. E os magos, eles são do Oriente. Pelo contexto da época aqui, no Oriente a gente tinha 3 lugares. A Babilônia, a Pérsia e, deixa eu pegar minha colinha aqui, a Índia. Esses 3 lugares, Babilônia, Pérsia e Índia. Eles vieram do Oriente. E aí o que acontece? Primeira coisa que eu queria esclarecer aqui, né, para quem não teve essa informação ainda, porque existe a gente vê às vezes popularmente esses magos sendo chamados de reis, né? O pessoal até fala, os 3 reis magos. Então, irmãos, eu queria falar o seguinte, eles não eram reis, tá? Eles também não eram bruxos, não eram mágicos, por conta do nome mago, né? Pode pensar em magia, esse tipo de coisa. Mas o que acontece? No Oriente, existia, principalmente na Pérsia, existia a prática da astrologia. Eles interpretavam os astros no céu. E a gente crê, né? A Bíblia não afirma exatamente de onde do Oriente eles vieram, mas a gente acredita que seja da Pérsia, né? Porque na Pérsia é onde isso era mais forte, embora essa prática era popular. Até em Roma. Até Roma reconhecia valor na astrologia, nessa ciência de prever coisas através da observação dos astros. Eles previam quedas de reis, surgimento de novos reis, e essa ciência era muito reconhecida, principalmente no Oriente. A Bíblia também não afirma a quantidade dos magos, tá? Então, quando a gente ouve falar os 3 magos, a gente não sabe se eram 3. A gente sabe que era mais de um. Eram magos que tiveram uma visão, né? Uma revelação lá no Oriente e partiram para Jerusalém, que é o que a gente vê aqui no próximo versículo. Eles foram para Jerusalém, né? E eles chegaram com uma pergunta. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Essa era a pergunta deles. A pergunta desses magos, né? Onde está o rei dos judeus? É uma pergunta, irmãos, que não estava nas ruas de Jerusalém. Essa pergunta não estava sendo feita por escribas, por sacerdotes, estava sendo feita por magos que eram pagãos, não conheciam o Deus verdadeiro até então, né? Eles tiveram essa revelação e foram até Jerusalém procurando, querendo mais informação a respeito disso. E aí eu parei para pensar nessa pergunta, né? Onde está o rei dos judeus? Será que essa pergunta está sendo feita esses dias? A gente vê, de certa maneira, né, o mundo caminhando cada vez mais na contramão de buscar Jesus, né? Embora a gente esteja aqui hoje é dia 1º de dezembro, como a Mari lembrou, estamos perto aí do dia 25 de dezembro, né? Que é a data que a gente sabe que não é a data que Jesus nasceu, mas foi uma data escolhida para comemorar o nascimento dele, para que ele seja lembrado. Só que a gente sabe que na prática, né, irmãos, como tudo acaba virando comércio, no dia 25 de dezembro, se bobear até nesse dia, o mundo acaba esquecendo de Jesus, né, nessa data. O velhinho da Coca-Cola acaba ganhando um foco maior, né, e a troca de presentes e a comida, né, e tudo mais.
Mas e nós que conhecemos o Senhor, né? Nós que fomos salvos por Ele, nós estamos buscando o Rei Jesus, essa face de Jesus, o Rei? Que a pergunta do que os judeus chegaram aqui, os judeus não, os magos, a pergunta dos magos é bem assim, específica, né? Eles estavam buscando o Rei Jesus. A igreja tem buscado o Rei Jesus? Ou será que nos dias de hoje a igreja tem parado de buscar o Rei Jesus? Tem buscado o Jesus que multiplica os pães? Tem buscado o Jesus que cura? Tem buscado apenas o Jesus que abençoa? O Jesus que atende às nossas necessidades, embora sabemos que Ele cuida de nós mesmo, sabemos que Ele é bom, mas será que a gente tem perdido esse prisma, esse olhar a respeito do Rei Jesus, daquele que é o nosso Rei, daquele a quem devemos prestar contas? Queria que a gente refletisse um pouco sobre isso essa noite. A gente vai falar bastante sobre isso, tá, irmãos? Glória a Deus. Nesse versículo 2, né, eles falam, onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Eles foram perguntar lá em Jerusalém. Saíram do Oriente e foram procurar em Jerusalém, porque eles pensaram, ó, é o Rei dos Judeus, então a turma lá vai saber, né, onde é que a gente encontra esse Rei. E eles falam do propósito deles também, né? Porque a gente viemos para adorá-lo. Viemos para adorá-lo. E é legal, irmãos, que eles tiveram toda essa vontade, né? Essa expectativa de ir adorar o Rei dos Judeus a partir de uma visão. Eles viram uma estrela, eles viram uma luz. Isso me fez lembrar que Jesus é a luz do mundo. É a luz que ilumina as nações, né? O sol da justiça. E aqui eu vejo graça de Deus, porque Jesus ele não está limitado, né, aos judeus. A salvação não está limitada aos judeus, mas ela foi estendida a nós, os gentios. Esses magos, assim como nós, né, eram gentios, não são judeus. E essa luz também nos alcançou, amém? E essa luz alcançou esses magos, eles tiveram essa visão, e a partir dessa visão, brotou no coração deles o desejo de não parar por aí. Porque, irmãos, eu creio que para eles já era uma prática, né, a astrologia, e ficar ali descobrindo coisas acerca do que iria acontecer através da astrologia, mas parece que aqui o que a gente está vendo, algo diferente aconteceu. Algo tocou esses homens, porque eles não se limitaram apenas em tomar conhecimento dessa descoberta e aquilo ali não fazer nada com relação àquilo, mas eles foram impulsionados a buscar esse rei que havia nascido e a adorá-lo. Surgiu essa expectativa no coração deles. E eles saíram lá do Oriente e foram até Jerusalém buscar respostas, né? Por conta dessa expectativa que surgiu no coração deles. Sabe, irmãos, talvez o que esteja nos separando de um avivamento nas igrejas seja essa expectativa, sabe? Essa expectativa da gente desejar adorá-lo. Esses homens não mediram esforço, eles saíram lá da Pérsia, viajaram para Jerusalém. A gente vai ver ao longo do texto que eles se prepararam para isso, com essa expectativa, com uma expectativa de adorá-los. Quando a gente vem para o culto, irmãos, vamos ser sinceros, vamos nos examinar essa noite. Qual expectativa está no nosso coração? Será que a gente caiu numa rotina? Eu estou indo no culto porque eu vou todo domingo? Será que é para dar um abraço no irmão, botar o papo em dia? Isso não está errado, é bênção. Mas não pode ser isso que venha nos mover a estarmos aqui, sabe, na presença dele. Não é porque eu preciso ouvir uma palavra, não é porque, sabe, tem gente, irmãos, que se pergunta, será que eu tenho que ir na igreja hoje à noite? Eu já fui, eu assisti um vídeo que me edificou ontem, acho que eu nem preciso ir hoje, sabe? Porque a mentalidade é para receber, mas a gente tem que vir aqui para prestar um culto a ele. Aleluia! Essa expectativa de vir aqui para adorá-lo tem que arder no nosso coração.
Talvez é isso que esteja nos separando de um avivamento. Dar valor a esse momento, sabe? Valorizar esse momento. Dar atenção ao que o momento merece. Dar atenção que o rei merece. Essa expectativa, irmãos, ela a gente não tem um botão, né? Vou apertar o botãozinho agora de ir para o culto. Pá, e aí eu chego aqui cheio de expectativa. A gente tem que encontrar essa expectativa. E sabe onde a gente encontra essa expectativa? É na contemplação. O texto fala aqui que eles contemplaram uma luz. Amém? Nós temos que contemplar essa luz. Nós temos que olhar para a estrela da manhã, contemplar Jesus. E nessa contemplação, irmãos, a verdadeira adoração, ela nasce nesse lugar. O verdadeiro adorador nasce na contemplação. É no nosso dia a dia ali, contemplando o Senhor. Como, Nixon? Contemplando através da palavra. Contemplando através de um livramento, reconhecendo que foi Ele que me livrou. Isso vai gerar gratidão no meu coração. E eu vou falar para mim mesmo, cara, eu não vejo a hora de chegar diante de Deus, ali junto com meus irmãos, e adorar Ele, e louvar Ele. Por quê? Porque Ele merece. Porque Ele é bom. Olha o que Ele fez para mim, olha como Ele cuidou de mim ao longo dessa semana. Aí você vai chegar aqui com o coração cheio de gratidão. Nós precisamos contemplar aquilo que Ele faz por nós. Nós precisamos contemplar quem nosso Deus é. Isso vai fazer brotar no nosso coração esse desejo de encontrar o Rei e adorá-lo. Amém? Então a graça de Deus chegou até esses magos. Eles tiveram essa revelação. E eles não pararam por aí, eles foram até Jerusalém, levando essa pergunta: onde está o rei dos judeus? E aí, irmãos, vamos ver a reação das pessoas ali em Jerusalém, né? A começar pelo rei Herodes. Versículo 3. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então, versículo 3 diz que Herodes ficou alarmado. Algumas versões falam preocupado ou perturbado. Assim, a gente até entende essa reação de Herodes, né? Porque Herodes era o rei. Herodes não era judeu. Aliás, Herodes ele chegou ao trono por influência de Roma. Né? Era alguém que Roma colocou ali no poder por conta de interesses de Roma. Então, Herodes, ele não tinha nenhum temor a Deus. A preocupação de Herodes era com o seu trono. Por isso ele ficou preocupado. A reação dele foi essa. Que negócio é esse? Desse rei dos judeus que nasceu. Eu sou o rei dos judeus. E quem vai me suceder aqui vai ser da minha linhagem. Como assim nasceu o rei dos judeus? Ele se preocupou com isso. Ele viu aquilo como uma ameaça ao seu trono. Quando eu li isso, irmãos, me fez pensar no seguinte: quantas pessoas rejeitam o evangelho preocupadas com o seu trono? Ouvem o evangelho, mas não recebem, porque na hora, a primeira coisa que elas pensam: eu vou perder o meu poder de decisão, eu vou ter que abandonar o meu modo de viver e seguir o que um rei pensa. Eu quero ser o rei da minha vida. Eu não quero perder o meu trono. Quantas pessoas não querem perder o seu trono? Não querem entregar o governo das suas vidas nas mãos de Jesus. Aleluia! E aí, o Senhor falou comigo nesse momento sobre, eu creio que muitos aqui intercedem, né? Por pessoas que amam, né? Por familiares, por amigos. E Deus falou isso comigo: olha, quando você estiver orando por eles, ora para eles entregarem a coroa deles. Ora para que eles aceitem o meu governo. Me reconheçam o rei, né?
reconheçam o reino, que eles possam entregar o governo da vida deles nas minhas mãos, que eles não venham reter nada. Então, irmãos, que a gente possa orar, né, a respeito disso, por quem a gente ama, né, que o Senhor venha ministrar o coração deles, para que eles venham enxergar, né, tudo que eles perdem com essa postura de querer continuar no governo das suas próprias vidas e não confiar no Rei que realmente pode nos salvar. Amém? O que me deixou, assim, curioso aqui foi que, além da reação do rei Herodes, de preocupação, essa mesma reação, a Bíblia fala que o povo ali de Jerusalém teve, né? Fala assim, com ele toda Jerusalém. Assim como o rei Herodes ficou preocupado, alarmado, toda Jerusalém ficou assim também. Uai, não era para ter aqui uma festa, né? Uma alegria nas ruas de Jerusalém? Afinal, é o rei deles. É a promessa se cumprindo. Que eu pensei aqui que pode ter acontecido é que o povo conhecia o coração desse rei mau, desse rei doido, né? Imagino que o povo já conhecia, né, a face de Herodes, e aí por conta de saber que era uma ameaça ao trono do rei Herodes, saber o que esse cara vai fazer agora. Eu creio que o terror e a preocupação já subiu ao coração do povo de Jerusalém, o que mostra que o povo estava ali em dias, né, escuros, onde a fé do povo estava abalada. Amém? Beleza. E aí, seguindo aqui no versículo 4, o que Herodes faz diante dessa pergunta? Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Então Herodes, ele não economizou, ele não brincou, né, ali. Tamanha preocupação que ele estava, ele juntou logo todos os principais escribas e sacerdotes para perguntar, né? Para quem conhece aí o show do milhão, ele foi perguntar aos universitários. Ele não sabia, ele não conhecia a profecia, ele não sabia nada para responder aos magos. Mas ele foi lá e juntou todo mundo que ele achava que sabia, os sacerdotes e os escribas, e falou, pessoal, aqui, ó, estamos com um problema. Tem um tal de rei dos judeus aí que nasceu, e eu quero saber onde ele vai nascer. Onde ele nasceu, né, melhor dizendo. E eles sabiam, né, os sacerdotes, os escribas conheciam a palavra. A resposta vem aqui, versículos 5 e 6. Eles responderam, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel. Então, eles deram a resposta que o rei perguntou, que Herodes perguntou. O que me surpreende, irmãos, e que gerou um certo temor no meu coração, é que a Bíblia não relata nada mais acerca dos escribas e dos sacerdotes. Apenas uma resposta fria, precisa, mas fria, para o rei Herodes. Olha, você quer saber onde que ele ia nascer? Ele nasceu em Belém da Judéia. Só que o texto não fala que depois eles procuraram os magos e falaram, olha, me fala aí esse negócio, a gente conhece essa profecia, nosso coração anseia por esse dia, eu quero saber onde que esse rei nasceu, fala comigo toda a informação que você tiver, que eu também quero ir adorá-lo. Não, a gente vê uns caras cheios de conhecimento, mas frios, gelados. Irmãos, que isso não venha acontecer conosco, que não aconteça conosco de nós normalizarmos as coisas de Deus. Que a gente não fique, sabe, apenas conhecendo as promessas de Deus, sem expectativa nenhuma no nosso coração. Que não chegue no domingo à tarde ou esteja indiferente com o que vai acontecer à noite. Sabe? É normal, todo domingo é a mesma coisa. Não, irmãos. O Senhor faz novas todas as coisas. Todo domingo vai ter um pão fresco aqui, ó.
Vai ter uma música que foi trazida pelo Espírito Santo, que vai ser ministrada não por homens, mas pelo próprio Espírito Santo aos nossos corações. Quem está aqui, irmãos, é só instrumento nas mãos dele. Nós não podemos normalizar essas coisas. Isso aqui não é um momento feito por homens e mulheres. Isso aqui é algo promovido pelo Espírito Santo de Deus. Aqui nós temos que ter a expectativa de estar diante dele. Que nosso coração não entre nesse lugar. Que a gente não venha perder de vista a expectativa. Essa noite a gente tem que explorar, a gente tem que meditar, melhor dizendo, sobre qual tem sido a nossa expectativa diante do Senhor. Qual tem sido o que tem nos levado ao nosso secreto, o que tem nos trazido às quintas-feiras, o que tem nos levado aos conectados, o que tem nos levado aos cultos de domingo. Essas coisas não podem ser normais para nós. A gente não pode cair na rotina, não pode permitir que isso seja rotina para nós. Nada disso tem a ver com encontro social, nada disso tem a ver com um tempo racional. Tudo isso, irmãos, é sobrenatural. O avivamento pode acontecer agora. A nossa expectativa tem que ser sempre essa. Amém? O que o Senhor vai fazer de novo essa noite? O que Ele vai promover essa noite? Versículos 7 e 8. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Herodes queria saber o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Ele chama uma reunião secreta. Olha a seriedade, a preocupação com que Herodes cuida desse caso, né? Por que ele quer saber o tempo exato do surgimento da estrela, de quando eles viram a estrela? Porque eles falaram que ele sabia, né, da tradição da astrologia, que eles eram avisados, eles interpretavam quando os reis nasciam. E ele queria saber qual idade. Qual é a idade dessa ameaça? Né? Com quantos anos ele está? O texto aqui, esse versículo não fala, mas lá no versículo 16, eu não vou ler esse texto porque eu vou me concentrar aqui com os 12 primeiros versículos, mas depois você pode conferir. Os magos responderam a ele que foi há 2 anos que eles tiveram essa visão dessa estrela que apontava para o nascimento de Jesus. Então aqui Herodes teve a informação que ele queria. E aí olha o que o Herodes fala em seguida, né? Ele fala o seguinte, versículo 8. E enviando-os a Belém, ou seja, Herodes falou para eles que haveria de nascer em Belém da Judéia, e disse-lhes, vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Olha que bonitinho, né? Que gracinha, Herodes. Ele estava cheio de vontade de adorar Jesus, né? Só que essa fala aqui de Herodes, ela é mais falsa do que sorriso de tubarão, né? Se você estiver mergulhando aí no mar e encontrar um tubarão e sorrir para você, você pode ter mais confiança nesse sorriso do que nesse texto aqui, nessa palavra de Herodes, porque a vontade dele era descobrir exatamente quem era essa ameaça, quem era esse menino que nasceu, que estava sendo dito como o novo rei dos judeus, porque ele queria matar esse menino. Essa era a vontade que estava no coração de Herodes. E aí no versículo 9 diz, depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia diante deles, até que, chegando, parou onde o menino estava. Então lembra, aquela luz que eles viram no oriente, há 2 anos, que levou eles, né, a ter essa expectativa de encontrar esse menino, essa luz apareceu novamente para eles. Depois que eles saíram da presença de Herodes e foram para Belém da Judéia, essa estrela apareceu novamente. Dessa vez, ela não apareceu apenas como um sinal para eles interpretar, mas essa luz foi conduzindo eles até o local exato
onde Jesus estava. Chegando lá, né, ela parou exatamente onde Jesus estava. Uma tecnologia de ponta, né, irmão? A gente achando que estão cheios de tecnologia aí, né? Google Maps, Waze. Naquela época a gente já viu uma tecnologia mais avançada, que eles nem precisaram informar a localização, né? A luz já mostrou exatamente o local que eles nem sabiam qual era, e mostrou exatamente o lugar que eles precisavam chegar. E aí lá no versículo 10, diz um versículo que tem uma informação muito legal aqui, ó. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Não é qualquer alegria, mas eles se alegraram com grande e intenso júbilo, porque eles encontraram o rei. Irmãos, esse versículo entrega o tamanho da expectativa desses homens. Como eles queriam encontrar. Eles não queriam só chegar lá por curiosidade, eu quero fazer uma visita. Eles queriam encontrar esse rei. Havia um anseio no coração deles, o desejo de chegar diante de Jesus. E o coração deles se encheu de grande júbilo e alegria. Amém? E aí no versículo 11 fala assim, ó, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Eu vou parar por aqui, depois a gente continua lendo. Entrando na casa. Eu acho que todo mundo aqui já teve a oportunidade de ver aquelas montagens de presépios, né? E lá nos presépios, normalmente a gente encontra Jesus numa manjedoura, né? O bebê, numa manjedoura. Aí tem uma vaquinha, um burrinho deitado ali. E a gente vê os 3 magos chegando com presentes nesse presépio para entregar para Jesus. Só que essa imagem acaba passando para a gente uma ideia que tudo aconteceu muito rápido. Foi tudo na mesma noite, né? Jesus nasceu e aí já apareceram os magos entregando os presentes. Mas a gente analisando com calma a palavra, a gente já vê que não foi bem assim. Lembra a pergunta de Herodes? Quando é que vocês viram a luz que informou do nascimento desse rei? Foi há 2 anos. Então 2 anos se passaram. Jesus não estava mais no celeiro, deitado numa manjedoura. Aqui ele já estava numa casa. Aqui o texto fala, entrando na casa. Então José, Maria, Jesus já estavam numa casa. Já havia se passado 2 anos. Jesus estava aproximadamente aí com 2 aninhos. E eles entraram na casa e viram Jesus e viram Maria. E qual foi a atitude deles? Presta atenção aqui, ó. Prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Glória a Deus. Primeiro, 3 coisas que aconteceram aqui, né? Primeiro, eles se prostraram, porque eles reconheceram o rei. Depois eles adoraram, porque eles sabiam que eles estavam diante de algo maior que o rei. Era o próprio Filho de Deus que estava ali. Então eles adoraram também. E eles entregaram presentes. Eu queria falar um pouquinho sobre esses presentes, irmãos. Cada presente aqui tem um significado para nós. Aqui fala primeiro do ouro. O ouro aponta para majestade. Ouro fala de majestade. Todo rei, ele se cobria de ouro, ele tinha muito ouro, porque o ouro era o metal mais precioso. Ele apontava para a majestade. Então, levando o ouro, eles estavam honrando Jesus como rei, reconhecendo ele como rei, né? E ouro fala sobre isso. Por isso eles se prostraram. Eles estavam se submetendo a esse rei, ao rei dos reis. Por isso eles entregaram ouro. Eles entregaram também incenso. Incenso aponta para a divindade de Jesus. O incenso, ele era usado na adoração. Então, por isso eles adoraram também. Primeiro eles se prostraram, depois eles adoraram. Eles entregaram ouro, depois eles entregaram incenso. Depois eles entregaram um presente profético, que foi a mirra. A mirra aponta para o Jesus Salvador, porque a mirra é um óleo perfumado que era usado para embalsamar alguém que morreu,
mas era usado também como remédio. Então aponta para o sacrifício de Jesus lá na cruz, que traz para nós a cura para o pecado no mundo. Amém? Então era um presente profético a mirra. E todos esses presentes, irmãos, eram muito valiosos, esses presentes. Eram algo de muito valor, valor financeiro mesmo. Além de toda a representatividade que tem, né, de todo esse significado, eram presentes valiosos. Eu creio, então, até que isso seja uma provisão de Deus na família de Jesus ali. Talvez José usou esses recursos ali para montar a sua carpintaria, para comprar uma casa maior, porque Jesus teve irmãos. Enfim, eu vejo aqui também o cuidado de Deus, a provisão do Deus Pai aqui, sabe? É Deus se fazendo presente ali, sabe, na família de Jesus ali, José, Maria. E aí, irmãos, eu quero finalizar essa mensagem trazendo essa comparação, né, nessa atitude aqui desses magos, nessa jornada desses magos. Saíram lá do Oriente para encontrar Jesus e ter essa atitude, né, de se prostrar diante dele, de adorar a ele, de entregar esses presentes. Com relação à nossa atitude, né? Qual tem sido a nossa atitude nos cultos de domingo? Será que nós temos entregado ouro? Nós temos trazido ouro aqui para o culto, irmãos? O que seria entregar o ouro aqui no culto? É você trazer, né, um coração que está debaixo desse governo. É você reconhecer esse reino. É você chegar aqui nesse lugar com fome e sede da palavra de Deus, porque você entende que é nessa palavra que está o código de conduta desse reino. Então você valoriza esse momento. É você reconhecer a autoridade de Jesus na sua vida. Você se submeter a Ele. Então é você vir aqui e trazer para o culto uma vida que está prostrada diante dele. Assim como os magos se prostraram diante de Jesus, você chega aqui e se prostra diante dele. Você está entregando o seu ouro. Você está reconhecendo, Jesus, o Senhor é o meu rei. Eu confio no teu governo. Eu confio no Senhor. Entregar o ouro é você chegar aqui e louvar a Ele, porque você reconhece que Ele é bom, que Ele é um bom rei. É você reconhecer tudo que Ele fez na sua vida. Isso também é entregar o ouro. O que seria trazer um incenso? Acender um incenso aqui para Jesus. É você entregar uma adoração verdadeira. É você também criar uma expectativa para esse momento da adoração, que é um momento tão importante, irmãos. E às vezes eu olho e a adoração começou aqui aos domingos, irmãos. Eu vou ser sincero para vocês, tá? Eu fico triste de ver que muitos não chegaram ainda. Cadê a expectativa de adorar esse rei? Cadê a expectativa de entregar esse incenso? Ele merece toda a nossa adoração. Ele merece a nossa melhor adoração, irmãos. A nossa expectativa tem que ser vir aqui entregar a Ele. Eu preciso querer entregar esse ouro. Eu preciso querer entregar esse incenso. Porque Ele merece. Porque Ele é digno. Ele é bom. O que é entregar a mirra? É o apresentar a Ele aqui uma vida de santidade. Mostrar para Ele que o sacrifício dele lá na cruz trouxe salvação e trouxe mudança de vida. Porque, irmãos, o que Jesus conquistou lá na cruz vai muito além da salvação. Ele nos libertou de todo o pecado. Então eu e você, quando nós dizemos não ao pecado, nós estamos honrando o sacrifício dele. Nós estamos dizendo, Senhor, o Senhor nos libertou. O pecado não é o Senhor da minha vida. O pecado não me escraviza mais. Porque eu não estou mais debaixo do pecado. Mas eu estou debaixo do seu senhorio. Aleluia. Aí você está entregando mirra a Ele. Você está entregando a sua vida como sacrifício vivo e agradável a Ele. Amém?
que nós temos entregado a Ele, irmãos. A cada culto nós devemos nos perguntar: eu consegui entregar a adoração que Ele merece? Eu consegui entregar o louvor que Ele merece? Ah, Deus, muda a nossa mentalidade. O culto não é para mim, não é para você, irmãos, o culto é para Ele. A gente teve a pandemia, irmãos, e a pandemia gerou um fenômeno, sabe? Crentes home office. Por quê? Porque eu já consigo receber aqui de casa mesmo. Irmãos, a gente não vem para o culto para receber, a gente vem para entregar. Nós recebemos, mas isso é consequência. Vamos mudar a nossa mentalidade em nome de Jesus. O meu coração, o seu coração tem que estar cheio de expectativa para entregar a Ele o melhor que nós podemos entregar, irmãos. Aí vai vir um avivamento. Aí o Senhor vai gerar a transformação nas nossas vidas. Porque aí nós vamos entender como devemos estar na presença dEle. Nós não podemos chegar diante do Rei de qualquer maneira, irmãos. Nós precisamos nos preparar. Ah, Nick, se o senhor estiver em pecado, então eu não vou no culto? Não, irmão, aí que você tem que vir mesmo. Mas apresenta diante dele um coração arrependido. Apresenta diante dele um coração quebrantado. Porque o nosso Deus é bom e Ele não despreza um coração contrito. Uma adoração verdadeira, genuína. Ele é misericordioso para nos perdoar, para nos transformar. Quando a gente entra por aquela porta, o que Ele vê é o nosso coração. Qual coração Ele tem encontrado, irmãos? Queria te pedir para você ficar de pé nesse momento. Que você refletisse sobre isso essa noite. Deixa o Espírito Santo falar com você, irmãos. Essa palavra falou muito comigo. Eu creio que ela também vai alcançar lugar no seu coração. Enquanto os irmãos aqui vão ministrar um louvor, deixa o Espírito Santo falar com você.